Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós vamos ler dos versos 1 a 5. Diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E esse também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém? Quero trabalhar o tema essa noite, vencendo crises existenciais. Vencendo crises existenciais. Queridos, preste bem atenção, que eu vou primeiro te dar um pano de fundo do que está acontecendo, para que você compreenda a mensagem. Jesus tinha exercido seu ministério terreno, ele vem, fica 3 anos e pouco, prega, cura, liberta, faz a obra que o Pai lhe comissionou a fazer, e no final do seu ministério, uma cidade em peso vira as costas a essa pregação, vira as costas aos milagres que Jesus fez. E no dia da Páscoa, na comemoração da Páscoa, no momento da Páscoa, ou pelo menos 2, 3 dias antes disso, eles fazem uma escolha quando Pilatos mostra: vocês querem que eu solte Jesus? Ou vocês querem que eu solte o homicida, o ladrão que era Barrabás? A cidade, motivada pelos líderes religiosos, começa a gritar: Barrabás, Barrabás. Pilatos não entendeu direito, falou: vocês sabem o que vocês estão pedindo? Vocês querem que eu solte Barrabás? Ele disse: solta Barrabás. Aquilo foi uma decepção para os discípulos de Jesus, mas já era a obra de Deus já acontecendo. Jesus é crucificado, 3 dias ele vem, ressuscita. Vemos aqui que ele passa 40 dias ressuscitado, comendo com os discípulos, ou seja, Jesus não era um espírito, ele tinha corpo corpóreo, já era um corpo glorificado, mas tinha corpo, que não impedia, a lei da física não impedia que ele se movesse, ele podia entrar em lugares, sair de lugares. Não me pergunte como isso acontece, eu não sei, mas que é assim que está escrito na palavra. E depois de 40 dias, ele vai ser assunto ao céu, vai ser elevado ao céu. Ele dá uma ordem, preste atenção na ordem: não saia daqui, fique em Jerusalém. Agora eu queria que você meditasse comigo, você já entendeu o contexto. Os discípulos recebem uma ordem do mestre, fica exatamente na cidade que escolheu Barrabás, exatamente na cidade onde a liderança judaica, onde a liderança política e militar, que eram os romanos, prenderam e mataram Jesus. Irmãos, qualquer um de nós que fôssemos seguidores de Jesus naquela época, o lugar que eu não gostaria de ficar é em Jerusalém. Porque Jerusalém me remetia à mente, à tristeza, à angústia. Eu fico imaginando a hora que eles ouvem isso, falam: poxa, mas aqui, Jesus, deixa nós voltarmos para a Judéia. Jesus e a maioria dos seus discípulos era de uma região de Israel chamada Judéia. É como se fosse um estado de Israel. Deixa eu voltar lá para Minas, deixa eu voltar para o Mato Grosso, eu não quero ficar em São Paulo, vamos lá, Jesus, vamos lá para Nazaré, vamos lá para, enfim, algum lugar que não Jerusalém. Mas Jesus, no mesmo lugar que foi lugar de dor, mesmo que foi no lugar de dificuldades e de lutas, Jesus fala: fica aqui, porque é aqui que o milagre vai aparecer.
Agora fica pensando comigo, presta atenção. Aqui ficou claro. Eles já tinham Jesus no seu coração. Eles viram Jesus ressurreto. Mas num determinado momento Jesus foi tirado deles, foi para o céu. Já não estava aqui com eles. Eles teriam que ficar em Jerusalém sem Jesus. Não é ficar em Jerusalém com Jesus. É ficar em Jerusalém sem Jesus. Na expectativa de algo, de uma promessa que Deus havia feito para eles. Aí alguém pode dizer, mas espera aí, pastor, então ficou fácil, Deus fez uma promessa, então eu vou, beleza, vai acontecer, mas é aí que eu quero dizer para você, é assim também, eu e você temos promessa, só que às vezes a realidade é tão dura, que as promessas meio que se esvaem pelas mãos, não vai dar, é muito difícil, é muito complicado. Imagina o inimigo falando, não, os líderes vão te prender, olha, os romanos vão te pegar, se fizeram com Jesus, imagina você, e não vai, mais cedo ou mais tarde eles vão te achar, Celino, mais cedo ou mais tarde vão te encontrar, não vai ter outro jeito, e Jesus fala, fique em Jerusalém. Quem escreve isso daqui é o autor desse livro, o evangelista que escreve o Evangelho de Lucas também, foi o evangelista Lucas, ele deixa claro que é uma ordem, não saia enquanto vocês não receberem do alto o que eu lhes quero dar. O problema de nós é que nós não compreendemos essa ordem e nos metemos a sair, nos metemos a fazer a obra do nosso jeito, da nossa maneira, mais ou menos. Se você é muito parecido com eu, questionaria, mas por quê? Será que ele não iria lá também? Será que ele não iria lá para a Judéia, lá para a Galiléia? Será que ele não iria? Será que ele não estaria lá comigo? Mas Jesus dá uma ordem direta. Isso é o contexto. E esta noite eu quero falar de crises existenciais. Na hora que eu estiver pregando, eu quero falar sobre isso. Um tempo atrás, eu estava na casa de uns amigos, que ela é psicóloga. E eu pude fazer uma pergunta para ela. Eu fiz essa pergunta para a minha liderança, para os pastores que me lideram. Falei, pastor, eu não estou suportando mais a dor. E eu passei crises existenciais dentro do ministério há pouco tempo atrás. Irmãos, eu não conseguia dormir direito. Eu não conseguia comer direito, tamanha era a minha preocupação com essa história do Covid. Eu trabalho numa empresa que tem dezenas de funcionários, em que pessoas da empresa morreram, pessoas que trabalhavam do meu lado. Eu trabalho com pessoas que ficaram muito mal. Na igreja, houve irmãs, logo no começo do Covid, que foi para a UTI. E houve irmãos que morreram. Cada vez que eu sabia que um irmão, antes de janeiro, porque agora em janeiro deu uma melhorada, não posso dizer menos pior, vamos pensar se existe essa palavra, eu acredito que nem existe. Mas até janeiro, quando se alguém ouvia falar, meus cunhados, minha irmã passou mal, quando eu ouvia falar, fulano de tal com Covid, já me vinha a fita inteira. Eu já ficava preocupado, tentava achar médico, tentava levar remédio, tentava ligar, ficava perguntando, não está bem, não estou bem, pastor. Aí eu ficava contando no relógio, 14 dias, 14 dias, 14 dias, que é o tal dos 14 dias que o Covid. Eu fiquei, com crises existenciais. Meu coração não parava, eu não dormia, eu entrei em depressão praticamente. Só que eu não podia contar para vocês. E eu perguntei algo para a psicóloga, eu falei, é normal? Você ficar sentindo isso? Ela falou, é normal. É normal, você tem um chamado, você se sente responsável por essas pessoas, e você acaba sentindo a dor delas. Meu Deus, que sensação horrível, de impotência. Talvez você esteja vivendo crises existenciais, talvez você olhe e fale assim, pastor, meu casamento é uma droga. Casamento é horrível. Toda vez que o senhor fala que faz mais de 10, 12, 15 anos que você não briga com a pastora, e quem é perto de mim aqui sabe, porque tem muitos aqui que trabalham comigo, do lado dela, comigo, e sabe do que eu estou dizendo.
Pastor, como eu invejo o senhor, porque eu brigo. Nós está pior que briga, pastor. Nosso caso já não é nem mais briga, é apatia, para cada um por um lado. Você percebe que já não existe mais afeto, existe só compromisso de estar junto, faz uma conta, se eu separar eu vou ter que pagar a pensão, então é melhor que eu fique. Aí você olha para a sua vida e fala, cara, eu sou um fracasso. E você começa a entrar em crises. Quantos de nós não olha para os nossos filhos e já fala, eu jamais sonhei que meu filho ou que minha filha seria assim, eu tinha planos para eles, eu tinha sonhos para eles, e aí olha que eles crescem, cara, como eles ficam aquém daquilo que eu queria, e parece estar na cara deles e não aprendem. Como eu queria, pastor, que meu marido não fosse tão duro comigo, que só me critica, que só me deixa de lado, que só bruto, grosso. Como eu queria que o meu esposo fosse um pouco diferente, como eu desejei por isso, como eu sonho. O marido que eu tive, sei lá, nos primeiros 6 meses do meu casamento, depois sumiu, não sei onde ele está. E é crises existenciais. Há pessoas que olham e falam, meu Deus, homens que dizem, como eu gostaria que a minha mulher pelo menos um dia reconhecesse que eu sirvo para alguma coisa eu sirvo. Mas para ela nada agrada, nada serve, nada é bom. E aí vai gerando aquela crise existencial. Tem pessoas que eu já fui falar com elas sobre situações, ela fala, pastor, eu não quero falar sobre isso, porque toda vez que eu falo sobre isso, dói. Dói. É mais ou menos a história dos discípulos. Mas em Jerusalém, só quer que eu fico aqui? Onde os caras que matou o Senhor, é aqui mesmo? É nesse lugar que você quer que eu fico? Quantos de nós não conseguem se perdoar por erros que cometeram? Não conseguem, elas não, simplesmente olham e falam, meu Deus, como eu agi insanamente, como eu agi de forma equivocada. Se as pessoas soubessem o que eu fiz, e o inimigo, Satanás, que é o acusador, fica lhes golpeando a mente, mostrando todos os dias, está vendo? Olha só o que você fez, plantou, agora colhe. E eu costumo dizer que às vezes o inimigo fala a nossa mente, e às vezes ele usa a boca de outras pessoas para falar para nós. De vez em quando eu digo, pode deixar, o Satanás já falou isso para mim, você só está sendo instrumento, mais um, porque ele fala isso para mim direto. Eu quero dizer para você que essa noite, quando eu estiver pregando, eu quero falar dessas crises. E talvez o erro de alguns aqui essa noite é que não se tocou que há uma ordem. Fica até que venha revestimento de poder. Fique até a hora que eu mudar a tua vida. Não saia, não se meta a fazer o negócio enquanto você ainda está na UTI. Não se meta a fazer isso. Não se meta. Não se meta a fazer isso. Não se meta. Tem pessoas que comem compulsivamente, e a única saída que tem é a comida. Como é bom comer, né? Só que engorda. E aí a gente come que nem um louco. Tentar compensar a frustração. Não consigo fazer regime, porque só me faltava essa. Com tudo que eu tenho, ainda tenho que fazer regime. Deixa eu segurar pelo menos a boca, vai. E aí, buraco em cima de buraco. Essa noite eu gostaria, eu vou ser o instrumento de Deus para ser o que Deus tem para falar para nós. Posso pregar então? Vencendo crises existenciais. Primeiro, uma ordem. E ordem se cumpre. Ordem não se questiona. Ordem se diz sim ou não. Você não diz para Deus, posso? Quem já fez exército aqui? Alguém já fez exército aqui? É sim, Senhor, não, Senhor, e tenho dúvida, Senhor. Se eu não entendi direito, só posso perguntar. Eu tenho dúvida. Eu não posso dizer sim, não. É sim, Senhor. Você vai? Sim, Senhor. Não vai? Não, Senhor. É simples. Há uma ordem direta. Fique. Não faça nada. Não se meta a fazer nada. Enquanto você não ouvir a voz direta de Deus. E hoje será uma noite, será um momento em que Deus dará ordens.
Eu estarei falando de uma maneira, mas o Espírito Santo usará a minha vida para que ao entrar nos seus ouvidos, ele fala da maneira que você deve. Eu tenho certeza absoluta que nós sairemos por essas portas com decisões, com definições, porque eu entendi, é o momento. Não adianta eu ficar lamentando, não adianta eu ficar chorando. Eu estou com problema, eu preciso resolver, eu preciso entender. Observe que há destinatários específicos. Então veja só, Jerusalém era uma cidade que estimam os estudiosos entre 250 mil e 300 mil pessoas naquela época, que na Páscoa chegava a 1 milhão. É como Santos. Você tem lá 600 mil habitantes, mas quando chega na alta temporada, dobra, triplica. E agora já não tem mais, já foi embora, a Páscoa acabou. E Jesus não começa a entrar pedindo com megafone: alô, Jerusalém, Jerusalém, preste atenção, não saiam ninguém daqui, porque vai acontecer algo transformador. Não, ele disse para pessoas específicas, de maneira específica. Então essa mensagem, ela não serve para o teu marido, ela não é para o teu filho, ela não é para a tua filha, ela não é para aquela pessoa que você gostaria que ouvisse. Essa mensagem é para você. Deus muda você e depois, através de você, muda o mundo. Esses caras que ouviram essa mensagem mudaram o mundo. Foram eles o instrumento que Deus usou para mudar o mundo. Alguém pode dizer, alguém pode dizer assim: eu não confio, não acredito, eu não quero acreditar, enfim, mas pouquíssimas pessoas hoje não sabem o que é Jesus ou quem foi Jesus. Mesmo lá nos lugares mais distantes, o Evangelho não chega, mas esse nome, Jesus Cristo, já foi propagado a muita gente. Então, entende, há uma ordem, você vai dizer sim ou não, porque você tem o direito de dizer não, eu não vou ficar. E há pessoas específicas, é para você. Nós somos entre 7 e 8 bilhões de pessoas. Mas para centenas delas, com aquelas que ouvem a mensagem, essa ordem foi dada hoje. Hoje, para algumas aqui. É para os maridos, para as esposas, pelos pais, as mães, que vão receber uma informação. E essa mensagem tem o destinatário, tem o remetente, que é Deus, e o destinatário. Já estão ouvindo. Deus me falou quando eu estava preparando essa mensagem hoje, que alguns aqui, ou várias pessoas aqui, começaram a perceber que a sua vida espiritual está mudando. Do tipo, cara, eu não entendia nada, mas sei lá, eu estou vindo na igreja agora, e parece que com esse pastor eu entendo. Não esquece, não sou eu, é o Espírito, é Deus. Se fosse o outro, seria a mesma coisa, porque só sou o veículo, ou alguém que pregando ou cantando só é o veículo. Talvez alguns aqui falem: cara, eu nem prestava muita atenção nos louvores, mas de um tempo para cá, sei lá, parece que esquenta o meu coração, parece que, sei lá, sabe aqueles 40 dias que Jesus ficou com eles? Já estavam preparando eles para essa informação: fica em Jerusalém. Alguns aqui, eu vou declarar que Deus falou para mim, que durante a semana não pensavam, começaram a, poxa, tem alguma coisa, sei lá, está diferente. Eu já não consigo fazer com tanta naturalidade aquelas coisas erradas que eu fazia. Parece que eu fico meio inibido ou meio inibida. Alguma coisa está acontecendo comigo, estou ficando estranho. Mas eu vou te dizer o que é. Jesus disse lá no Evangelho de João que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas fala e as ovelhas dele ouvem a
de Deus preparando você para essa noite, dizer: agora eu vou te dizer o que te falta para resolver esse problema na tua vida, o que te falta, resolver essa situação da crise existencial. E há para o final, antes dessas coisas do existir, há um tempo. Jesus dizia: vai acontecer, está no texto. Mas quando? Daqui uma semana? Não sei. Um mês? Não sei também. Daqui 40 dias? Pode ser. Mas quando? Não sei, mas que vai acontecer, vai acontecer. Quem vai determinar isso é Deus. E eu quero profetizar que é essa noite. Eu quero profetizar que é essa noite. Eu quero profetizar que alguma coisa está acontecendo dentro do seu coraçãozinho. Como pastor, eu já vi coisas, já vi velhos se convertendo, já vi jovens se convertendo, eu já vi crianças mudando de comportamento, porque ouvem a voz de Deus. Casamentos transformados. Aqui eu tenho testemunho de pessoas que tinham seus casamentos destruídos e hoje pode testemunhar: Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida. É Deus, querido. E há uma ordem: fique em Jerusalém até que você seja revestido de poder. E eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Bom, mas vai acontecer o quê? Se você for no capítulo 2, os versos 16 a 18, já havia acontecido, e Pedro, no meio do discurso dele, diz assim: mas o que ocorre, ou que no caso ocorreu, tinha acontecido, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Lembra de Pedro que Wagner citou, que ele, acovardado por servas, por pessoas empregadas do sumo sacerdote, disse: eu não conheço, 3 vezes, não conheço. Depois do que aconteceu, o mesmo Pedro, já revestido de poder, ele prega a pleno pulmões. Olha, o que vocês viram acontecer na igreja do Nazareno, se fosse hoje, o que você viu acontecer na minha vida, é que eu tomei posse do que Deus me disse. Ele disse que Ele me tomaria, que me usaria, que eu seria bendita, que eu seria bendito, que apesar de todos os meus defeitos, Ele me escolheu para derramar e morar em mim, derramar da sua unção e para eu morar em mim. Não existe crise existencial na vida de alguém que tem Deus, meu querido, porque Deus é tudo na vida dele. Você vai ver esses caras que entregam sua vida à morte, os martírios, os verdadeiros cristãos, que vão para... Acontece até hoje, você acha que não acontece, mas acontece. Pessoas são mortas por causa de sua fé. Você não vai ver ninguém lamentando, você vai ver alguém adorando, cantando, sendo degolado, indo para o pelotão de fuzilamento, mas ele está dizendo: eu adoro meu Deus, eu adoro meu Senhor. Não existe crise existencial quando eu tenho Deus na minha vida, porque é Deus maior que o meu problema, Deus é maior que... E eu vou querer te dizer que lá no mesmo capítulo 2, aquela promessa que ele disse que haveria em Jerusalém, pois bem, foi e aconteceu. Capítulo 2, por favor. Ao cumprir-se o dia, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava assentado. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Escuta aqui, por favor. Queridos,
eu não consigo te explicar. Se você for para os teólogos, e eu fiz teologia, ele vai te dar uma explicação teológica, mas eu prefiro ser humilde o suficiente para não entender Deus. Para a hora que eu entender Deus, eu já não sou, eu sou Deus. Como eu vou entender um ser tão maior que eu? Eu não consigo explicar como isso se dá, mas eu sei que Deus escolhe pessoas. E se você está ouvindo essa mensagem, você é um escolhido. Porque as pessoas que não são, não suportam essa mensagem. Elas odeiam essa mensagem. Você só ama a Deus porque Ele te amou primeiro. Você só respondeu, a Márcia falou, se você não for por amor, não faça, não vale. Você só responde ao amor de Deus que por naquela cruz morreu por você. Agora, para mim não fugir dessa situação, da crise existencial, o que te falta? Falta Deus. Você pode ser religioso, você pode ser nazareno, você pode ser evangélico, você já pode ser crente, você pode ser o nome que você quiser dar para você, mas se você não tiver o Espírito Santo morando dentro de você, você é seco. Você é seco. É por isso que você não está entendendo. Que o que Jesus estava dizendo para eles é, não importa que teu casamento esteja desse jeito, não importa que tua filha seja assim, ou que teu filho seja assim, não importa que você tenha um peso na consciência gigantesca, quando eu entrar na tua vida, e eu estou prometendo que vou entrar, eu mudo isto, eu transformo isso, eu mudo essa história. Não importa que Jerusalém me matou, não importa que aqui há perseguição, fica e espera. Agora você vai querer ou não? Você vai querer ou não? Essa é a questão. É o que hoje está aqui essa noite, é a pergunta. Você vai querer continuar sendo evangélico? Alguns chegam ao desplante de dizer, faz 30 anos, mas de vez em quando vai lá para Samaria, de vez em quando vai lá para Constantinopla, depois vai para não sei aonde, vai para não sei o que, e Deus fala, não saia, não se mexa, porque eu quero mudar a tua vida e vai ser hoje, vai ser aqui, vai ser agora. Mas eu fico, não, mas eu sou crente, eu sou dizimista, mas eu sou fiel, mas eu isso, mas eu sou aquilo, o pastor falou aquilo, o que Deus falou? Enquanto você não for revestido de poder, não se meta a fazer nada. Mas Ele te prometeu te revestir de poder. Ele te prometeu essa noite fazer isso. E eu vou aceitar essa promessa ou não? Vou querer isso ou não? Agora a pergunta. No texto não há ninguém que questiona Jesus. Pode ter havido um questionamento mental, mas no texto escrito por Lucas, ninguém disse por que eu tenho que ficar aqui. E essa noite, talvez você se pergunte, por quê? Por que eu faria isso? Uma das respostas é, do jeito que você está dando certo? Do jeito que está funcionando? Você esconde do teu marido, você esconde da tua mulher, você esconde dos teus filhos, você esconde a tua filha, você olha, você consegue disfarçar bem, até tem levado a vida aí, sabe, com aqueles quartinhos escuros da nossa alma, mas você olha e fala assim, cara, eu posso ter o sucesso maior do mundo, eu posso ser a pessoa mais bem sucedida do mundo. Para algumas pessoas que têm o chamado, sucesso é ter Deus dentro dele. Sucesso é ter Deus dentro dela. Isso é sucesso. Você pode ter grana, você pode morar numa casa maravilhosa, você pode ter tudo na vida, mas se não existir essa presença de Deus na tua vida, aí fica difícil. Eu queria que você lesse um texto comigo, volta para o texto, que esse eu quero que você leia. Verso 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 3. Esses quem? Você, né? Eu. A esses também, ali no caso os discípulos.
depois de ter padecido, se apresentou vivo. Para aqui, porque às vezes você não entende muito de teologia, e você precisa entender o que o autor estava dizendo. Então eu vou escolher alguém, Carla, minha irmã Carla. Carla, então eu estou falando para você, mas estou dizendo para todo mundo. Ó, Carla, depois que Jesus morreu por você, depois que Ele pagou o preço por você, depois que Ele sofreu na carne todos os castigos que era seu, era meu, depois que tudo aconteceu, depois que Ele morreu no teu lugar, sabe que o justo morrendo por quem merecia morrer, o pecado meu e o seu, quando Ele diz padeceu, Ele está dizendo, ó, depois de ter pago o preço, depois de ter te comprado, então agora eu já tenho um Salvador, não tenho? Amém ou não? Quando Ele ressuscitou, eu não ganhei um Salvador? Sim ou não? Meu Salvador vive? Agora o meu Rei vive. Espera aí. O que Ele fez ficou para trás. Agora Ele me convida para o presente e para o futuro. Porque há muitas pessoas que dizem, você crê em Jesus? Creio. Você crê que Ele morreu na cruz por você? Creio. Você crê que Ele pagou o preço que era seu? Creio. Você crê que o sangue dele te purifica de todo? Creio. Agora você crê que Ele é Deus e que Ele é Rei? Eu creio, mas você crê como? Como que você crê? Agora eu preciso fazer dele Rei. E você sabe quem é que faz isso em nós? Você sabe quem é a pessoa que dia a dia nos leva a Cristo? Se Deus, presta atenção, se você não entender esse argumento, eu te explico de novo. Se Jesus mostrou o Pai, Ele não veio mostrar o Pai, Ele chegou a dizer, se você me vê, você vê o Pai, rapaz. Como que é o Pai? Eu sou Ele. Se Jesus veio nos mostrar o Pai, faltava alguém para mostrar Jesus. Então Ele estava dizendo, preste atenção, não saia de Jerusalém, sem que você seja revestida da presença do Deus Espírito Santo, que vai deixar você conectado comigo, todos os dias, eu estou indo para o Pai, mas Ele vem, se eu não for, Ele não vem, mas se você sair sem Ele, você não fica, você não tem como ficar, é por isso que você cai, por isso que você é seco, por isso que você não consegue dar glória a Deus, por isso que você está vendo pessoas se derramando e você é seco, você seca, por isso que até hoje você não entendeu o Evangelho, por isso que às vezes você tem 15, 20 anos dentro da igreja, porque você tem um Salvador, que falta um Rei, e quem vai te dar esse Rei todos os dias, é esse derramar da presença do Espírito Santo em mim. Então Ele está dizendo, eu vou para o Pai, mas não sai daqui não, porque tem uma promessa, e eu vou lá, e quando eu chegar lá, eu vou disparar essa promessa sobre sua vida. Lembra, Marcos, você me falou, vamos fazer, era sobre isso que ele estava falando, vai acontecer, e de fato aconteceu. Eu queria fazer um desafio a você. Quem aqui, ergue a mão, tem Jesus no seu coração? Ergue assim, bem alto assim. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho. Amém? Isso não é bom? Agora eu não quero que você responda, tá? Eu só quero que você pense se essa pergunta também não merece de uma resposta. Quem de nós, se eu perguntasse para Deus, Senhor, quem de nós, o Senhor olhando diz, eu tenho 100% do coração dela. Essa pessoa é 100% minha. Você consegue dizer que tem Jesus no seu coração. Agora, se você perguntar para Deus, Senhor, como o Senhor me vê? Será que alguém poderia dizer aqui, não fale, não é ideia constranger ninguém. Alguém pudesse dizer, Jesus é tudo na minha vida, pastor.
Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é o meu amanhã. Ele é... Pastor, se eu morrer, eu estou no lucro. Eu vou viver com Ele. Meu filho é importante. Minha filha é importante. Meu esposo é importante. Mas não tem ninguém no trono que é de Deus no meu coração. Não tem ninguém. No meu coração tem uma pessoa sentada nele. E a presença do Espírito Santo me leva a Deus. Você sabe por que algumas pessoas existem crises existenciais? Também é teologia. Eu e você nascemos adoradores, irmãos. A ideia original de Deus é que nós adorássemos o Senhor todo o tempo, todo momento. Mas houve a queda, houve o pecado. Um erro da própria humanidade nos deu, infelizmente, aquilo que era para ser puro, aquilo que era para ser lindo, aquilo que era para ser maravilhoso, acaba se perdendo na essência. Porque hoje eu acabo pondo outras coisas no trono que é de Deus, porque essa carne fala tão alto, às vezes ela quer fazer coisas tão ruins, e às vezes nem eu quero fazer. O Wagner também foi instrumento de... Quantas vezes eu prometi e não dei conta de fazer. Mas hoje você está aqui para ouvir de Deus. Ele quer encher sua vida. Ele quer te encher da presença dEle. Sem isso você não vai conseguir, querido. Sem isso você não vai conseguir. Vai ter que um dia, você vai ter que dizer: olha, Senhor, eu pude dizer claramente que eu tenho o Senhor no meu coração. E agora eu quero declarar com os meus lábios. Eu estou cansado da vida que eu tenho, eu estou cansado da vida que eu levo, eu estou cansado das coisas que eu já fiz. E hoje eu quero entregar minha vida verdadeiramente ao Senhor. Eu quero que o Senhor cuide de mim, eu quero que se o Senhor mandar eu ficar, eu fico, se o Senhor mandar ir, eu vou. Eu estou cansado, Senhor. Estou cansado de esperar das pessoas, eu estou cansado de esperar que eu não posso, eu quero mudar, eu quero que o Senhor me mude, o Senhor me transforme, Senhor. O que roubou o seu coração? O que aconteceu na sua vida que fez com que você colocasse a primazia, o primeiro, coisa mais importante da sua vida, que é Deus? O que você fez? Que algumas pessoas podem dizer: pastor, a vida foi me levando por caminhos, por pensamentos, por atitudes, e eu acabei não sendo aquilo que eu queria ser, que minha mãe, meu pai queria ser, nem que, enfim. Mas hoje eu estou dizendo, há uma chance, há um momento, há uma oportunidade. Deus não me trouxe aqui para falar de vitória para você, de vitória mesmo, se Ele não te desse condição de tomar posse disso e viver essa vitória. Lutas os discípulos tiveram, mas eles tiveram todos os dias da vida deles, e nós somos iguais à presença do Senhor todos os dias. Essa noite eu quero conclamar você, pedir a você que medite sobre isso. Se você está olhando para a sua vida e vê que falta um vazio, esse vazio é Deus. Você vai perceber que o diploma que você achava que resolveria, não resolveu. O casamento que você achava, não resolveu. A grana que você achava, não resolveu. Não resolveu, porque é do tamanho de Deus. Não sei você, mas todos nós conhecemos alguém muito humilde, bem simples, que tem uma vida em paz. Você olha e fala: aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. Você olha e fala assim: nossa, mas como é humilde e como tem tranquilidade, poxa, como é interessante isso.
E às vezes a gente olha pessoas até bem financeiramente e diz, olha, essa pessoa ela não é orgulhosa, ela não se apega a essas coisas. Você fala, essa é uma mulher de Deus. Você vai ver pessoas novas, você olha e fala, cara, como que uma menina de 15 anos consegue servir a Deus com tanta pureza de coração? Como eu conheço pessoas que servem a Deus com pureza de coração. E às vezes a gente vê pessoas que com 70 anos, enfim, acordam para a vida, e Deus vem e entra e modifica a vida delas. Sabe o que essas pessoas descobriram em algum momento das suas vidas? Que o combustível de tudo isso se chama Deus, o Espírito Santo de Deus. Não adianta você sair daqui pedindo coisas, querendo coisas, batalhando por coisas, que Deus não quer coisificar nada, Ele quer você. Nós estamos coisificando. Você vê os comerciais, eles empoderam, nossa, você pode, você consegue, você isso, você aquilo, e carros cada vez mais caros, e coisas cada vez mais, e a vida é tão simples, amado. A vida consiste em servirmos a Deus, não a religião, servirmos a Deus de todo o nosso coração. Consiste em você ficar de pé um dia e dizer, olha, eu sou cheio de defeito, eu sei que tenho defeito, mas uma coisa eu sei também, quando sou convencido por Deus do tal defeito, eu mudo, porque Deus me tem 100%. Aqueles que Deus tem 100% não são 100% perfeitos, eles acreditam na perfeição do Deus que eles servem. Não se trata de perfeição, não tem ninguém aqui perfeito, mas alguém que está disposto a dizer, no trono do meu coração, nada, não é time de futebol, não é esposa, não é filho, não é filha, nada senta nele, porque dentro de mim quem habita é o Espírito Santo. E aí sabe o que é legal? Deus muda nós, e nós mudamos através das nossas vidas outras pessoas. Wagner, vamos nos posicionar, o pessoal do louvor? Você vê crianças pequenas, bem pequenas, entrando em crises existenciais, porque não tem o que não consegue ter o que querem. Já existem áreas da psicologia só para atender as crianças que não têm as suas demandas atendidas. Sabe o que falta na vida de muita gente? É obedecer à voz de Deus, que diz, eu te quero 100%, eu te quero inteiro, eu quero você. Ah, mas eu sou desse jeito. Se revista do meu poder, porque eu te dou condição de se livrar disso. Se livrar disso que hoje você tem como tão difícil, tão complicado, mas o que falta é só Deus na sua vida. Na hora que Ele entrar na sua vida, isso tudo é detalhe. Enquanto nós louvamos, eu peço que você incline a sua cabeça e reflita sobre sua vida espiritual, como ela tem sido nesses últimos tempos. Se você é aqueles que vive realmente em crises existenciais, e se não faz sentido que um Deus alegre, bom, deveria estar habitando dentro de você, para mudar e transformar a sua vida. Adoremos ao Senhor.